Oi pessoal, aqui é o Rafael Marquesano. Esse é o segundo vídeo de uma série de 5 vídeos em que a gente explica tudo o que você precisa saber para começar a investir com robôs. Nesse vídeo você vai entender como a escolha da corretora pode influenciar no resultado do seu robô. A primeira coisa para a gente entender é que um robô trader ele vai negociar títulos por você. Esses títulos de renda variável, para que você tenha acesso a eles, você vai precisar de uma corretora de valores. E essa corretora acaba sendo bem importante porque ela que te fornece todo o ambiente para as operações. As operações que você vai realizar com o robô trader são operações comuns de renda variável. Na prática, é idêntico a você entrar no seu home broker, lá pela sua corretora, fazer uma compra ou uma venda de uma ação, de qualquer outro título disponível na bolsa. Como qualquer operação de renda variável, você vai ter os custos operacionais atrelados. E aqui é o primeiro ponto que vale a pena a gente dar atenção. Os custos operacionais são compostos por 3 principais fatores. É o custo de corretagem. Esse é o custo que a corretora te cobra por operacionalizar essa troca de papel entre você e outra pessoa. O segundo são os emolumentos, que são custos de registro, e eles são menos importantes porque eles costumam ser bem pequenininhos. E o terceiro são os impostos, que só incidem quando você tiver lucro. É importante reparar que desses 3 pontos, o segundo e o terceiro, os emolumentos e os impostos, eles são padrão, constantes em qualquer corretora que você utilizar. Já o preço de corretagem varia bastante de corretora para corretora. Vamos simular uma operação para você entender o impacto que o custo de operação tem nos seus resultados. Vamos imaginar que você está operando com um robô e num dia ele fez uma operação com prejuízo de R$50. E o custo operacional é constante, é o custo de corretagem, emolumentos e impostos. Nesse caso aqui, por exemplo, eu vou falar que isso tudo custa R$10. Então você fez uma operação com a perda de R$50, você paga a mais ainda os custos de operação, então menos 50 do resultado da operação, menos 10, o resultado líquido foi menos R$60. Agora vamos imaginar uma situação em que você ganhou os mesmos R$50, só que os custos de operação também incidem ali e você paga R$10 por ele. R$50 do lucro da operação, menos os R$10 do custo, resultado líquido R$40. Portanto, o custo operacional ele abate direto do lucro da sua operação. Então, escolher o menor custo operacional, ou seja, a menor corretagem, é fundamental para você garantir melhores lucros. O segundo ponto, então, é o ambiente de operação. Para você operar com um robô, é importante que a corretora te forneça um serviço específico que permita que você instale robôs para operar por você. O mais famoso deles se chama MetaTrader 5 e aqui no Brasil a gente tem 4 corretoras que fornecem isso como serviço. O MetaTrader é uma alternativa para o seu home broker. Por ele você pode fazer as operações de renda variável que você quiser na mão ou ele permite também que você instale robôs. Uma vez que você instalou um robô no seu MetaTrader, ele vai operar como se ele fosse você. Então você seleciona um robô que tem uma estratégia. Esse robô, uma vez instalado, ele vai sempre operacionalizar essa estratégia. Ele fica 24 horas ligado, olhando os movimentos dos preços e executando as ordens de compra e venda para poder realizar aquela estratégia programada nele. Só que esse MetaTrader e esse robô ficam instalados na sua máquina. Imagina a situação em que cai a sua internet e você está posicionado e o robô não está mais enxergando o mercado. O preço despenca e você assume o prejuízo. Isso pode acontecer. Para evitar problemas como esse, como falta de energia, falta de internet, é importante que você instale esse robô em um servidor em nuvem, porque lá tem diversas redundâncias de internet, tem backups de computador, tem backups de energia, para evitar que qualquer falha no seu hardware, no seu sistema em que você instalou os robôs, te gere qualquer tipo de prejuízo. A falta de energia e a falta de internet não são as únicas razões que podem te trazer prejuízo. Aqui a gente volta a falar das corretoras. A corretora, para te fornecer o MetaTrader, ela tem um servidor de MetaTrader instalado dentro da corretora. Esse servidor é quem transmite as informações da bolsa para o seu robô e quem recebe as ordens que o seu robô emite em seu nome. Se esse servidor está apresentando alguma falha, alguma instabilidade, pode acontecer dele fornecer informação errada para o seu robô ou ele não receber uma ordem que o seu robô emitiu. As duas situações podem fazer com que você fique de fora de uma operação que fosse lucrativa ou podem te gerar um prejuízo caso essa alteração mude a lógica ou a estratégia que está dentro daquele robô.
Eu vou trazer aqui um exemplo que costuma aparecer bastante para a gente. Um cliente começou a operar com a gente e depois ele traz um amigo dele. Os dois instalam o mesmo robô, só que cada um opera em uma corretora diferente. Depois de um mês, eles veem que o resultado das contas deles estão diferentes. Como é que isso acontece? Acontece porque uma das corretoras tem uma estabilidade melhor. Então, numa dada operação, os dois robôs receberam a informação juntos, só que o robô da corretora A conseguiu receber a ordem, emitir a ordem e realizar a operação. Só que quando, ao mesmo tempo, o robô na corretora B tentou realizar essa ação, o servidor teve uma instabilidade e rejeitou a ordem. O que aconteceu foi que o cliente B ficou sem essa operação. Se você vai acumulando isso ao longo do tempo, você pode ter um distanciamento das curvas, que traz a impressão de que os robôs não são o mesmo, não estão realizando a mesma estratégia. Mas, na verdade, o que gera essa diferença são a instabilidade ou a diferença do sinal que você tem entre a corretora A e a corretora B. Uma situação mais estranha que pode acontecer são dois clientes operando os mesmos robôs na mesma corretora e ainda assim haver diferença. Se a corretora tem alguma instabilidade, pode acontecer do cliente A emitir uma ordem e essa ordem ser aceita pelo servidor e o cliente B emitir uma ordem, mas por conta de uma instabilidade do mesmo servidor, essa ordem ser rejeitada. O que acontece é o mesmo efeito. Ao longo do tempo, você pode ter diferenças, nesses casos costumam ser mais sutis, de uma conta para outra. Recapitulando até aqui, quanto menor for o custo de corretagem e melhor for a tecnologia que a corretora te fornece, melhor vão ser os resultados do seu robô. Bom, agora que você já decidiu investir com um robô e já sabe escolher uma corretora, o próximo passo é a gente saber avaliar o que é um bom robô. Esse é o tema para o próximo vídeo. Até lá!